dia, boa tarde, boa noite. Tá começando mais um OnCast. Eu sou a Jade, da área de comunicação, e a gente tá trazendo aqui no episódio 2 um tema super importante e interessante, que eu tenho certeza que você vai ficar aqui assistindo com a gente até o final desse vídeo. O tema de hoje é donas da sua própria carreira. Com o donas, a gente já percebe que as convidadas são mulheres, né? São grandes mulheres aqui da Nel e da Hype. E nesse podcast da Nel e da Hype, a gente não poderia deixar de trocar sobre esse tema. Aí só vou falar o tema bonito, tá? Porque donas da própria carreira, a gente já tem aqui. Mas a gente tem os desafios e conquistas das mulheres no mercado de trabalho. Então a gente sabe que o mercado de trabalho tem muitos desafios para as mulheres. E hoje a gente tá aqui para conversar com essas convidadas que vão contar muito sobre elas e sobre as histórias de carreira que elas têm, tá bom? Aí agora, gente, antes de eu contar quem são essas convidadas maravilhosas que estão aqui... Para tudo aí! Eu quero que você pare aí só um pouquinho e abra numa aba do seu celular ou do seu navegador o episódio 1. Você já assistiu? Episódio 1 tá muito legal. É o especial de Dia das Crianças. A gente já lançou nosso podcast com 2 entrevistadoras mirins que trouxeram aqui perguntas, gente, cabeludas para as mães delas. Então você imagina o que rolou aqui nesse podcast. Então já deixa seu like, já assiste lá, mas para um pouquinho, tá? Para um pouquinho, abre lá e continua aqui com a gente. Depois você assiste o primeiro. E não esquece de compartilhar, né, gente? Compartilha na rede social, no grupo da família. Fala, mãe, olha que esse podcast, ó, você vai gostar. E aí, assim, a gente vai, né, aumentando a nossa visibilidade com o podcast, mas também levando nossos conteúdos e convidados super relevantes. Agora que a gente já fez o jabá, posso apresentar, né? Posso, essas convidadas maravilosas. Então, a gente tá aqui hoje com essas convidadas representando a Hype e a Nel. Primeiro a gente tem a Caroline Mascarenhas, que é a gerente de CX da Nel. Bem-vinda, Carol! Muito obrigada por esse convite, estou muito feliz de estar aqui, ainda mais para falar de um tema tão importante, tão necessário e que tem tanta representatividade. A gente que fica feliz, Carol, de você ter topado essa participação, sua história de Nel, tudo que você já viu aqui com a gente, né? Então tem muito pra a gente conversar hoje, com certeza. E a gente tem também a Juliana Souza, que é coordenadora de sustentação em digital na Hype One. Bem-vinda, Ju! Obrigada. Estou muito feliz pelo convite, muito grata mesmo. Eu acho que o tema é importante e faz parte da gente trazer sempre essa discussão, sabe? Então, bem contente com o convite, principalmente com o tema. Ai, a gente que fica feliz. Vocês vão ver que a história da Ju, ela mistura, né? Nel e Hype. Então vai ter muita história, com certeza, pra gente trocar aqui. Hoje eu tô com esse papel meio apresentadora aqui, meio web. A gente tava falando antes de começar a gravação, mas aqui o foco são as trocas de vocês, né? Então eu vou trazer as perguntas, mas se vocês tiverem mais pergunta pra fazer uma pra outra, se lembrar de alguma história, quiser trazer alguma mensagem extra, o que tá aqui, vocês fiquem à vontade. A ideia é essa troca mesmo, esse bate-papo ser bem leve, tá? E aí, quando a gente fala de leveza, normalmente, quando a gente vai se apresentar dentro de uma empresa, de alguma reunião, a gente sempre fala nosso cargo, né? Nosso nome, nosso cargo. E aqui eu já fiz essa apresentação. Então agora eu queria que vocês se apresentassem para quem tá assistindo a gente, tirando o crachá. Então, quem são vocês sem esse crachá? Sabe daquela intimidade de casa, da família, dos amigos? Então me contem aí. Pode começar você, Carol? Quem é você sem o crachá? Fala tudo. Olha, sem o crachá, eu sou a Carol, eu sou a mãe do Matheus, né, que é o meu título, sinceramente, um dos que eu mais amo. Corintiana, sagitariana e muito amiga. Acho que, resumindo, essa é a Carol. Muito bom, Carol, é isso, né? Acho que quando a gente se apresenta só com cargo, a gente acaba não dando a visão, né, do que a gente é. Exatamente. Lá, né? Porque a gente é muito, né? A gente não é só o que é aqui coisa, na empresa. Né? Então, essa é a proposta. Agora você, Ju, conta pra gente. Bom, eu sou a Ju e, assim como a Carol, acho que um dos cargos mais importantes que eu tenho é o fato de ser a mãe da Isabela. É uma alegria muito grande na minha vida, assim, a Isa mudou a minha vida de um jeito muito, muito extraordinário. Então, acho que é o meu papel mais relevante que eu venho fazendo nesses últimos anos aí.
Mãe de 2 pets também, do Maurício, sim, o meu gato chama Maurício. Amei o nome, gente. Já imaginei uma pessoa, assim, na verdade, né? Quando ela falou Maurício, achei que era o marido. Não, é o gato. Não, é o gato. É filho realmente, né, Ju? É filho realmente, Maurício. E o meu cachorro, Tadinho, gente, ele tem um Tadinho, ele tem um nome Tadinho, Ju. Tadinho. Gente, achei que ela tava falando tadinho do cachorro. O que ele tem? Não, Tadinho. Carol, Tadinho mesmo. Ele foi abandonado, então, quando a gente pegou ele ainda filhote, então o nome é Bem criativo, gente. E explica bastante. Quando você vê uma foto dele, você vai falar, entendi. Você vai olhar pra ele, ai, tadinho. Ele tem aquele olhinho, assim, do gato do Shrek. Exatamente, ele tem esse olhinho de Tadinho mesmo. Então, o nome é super, super acalhado pra ele, assim. E eu sou uma pessoa, eu me vejo muito de bem com a vida, assim. Então, acho que se eu puder falar alguma coisa sobre a Juliana, é uma pessoa de bem com a vida. Acho que, tirando o crachá, é isso. Ai, muito bom, meninas. Vocês não falaram, mas vou perguntar. Nem tá aqui, tá? Queria saber. O que vocês gostam de fazer nas horas vagas? Olha, meu filho tem 2 anos, né? Então... Não tenho muitas horas vagas, Não né, Carol? tenho... era isso que eu ia falar. Me faltam horas vagas. Normalmente, as minhas horas vagas são indo pro trabalho, voltando do trabalho. Aí é aquele momento em que eu consigo desligar, não pensar em nada ali no metrô. Aí dá aquele salavanco, a gente volta, opa, realidade. Mas, tirando tudo isso, é ficar com meu filho, curtir bastante ele, brincar, né? E se dá, assim, ou se eu tenho um espacinho, eu durmo. Porque é o que sobra para uma mãe que acordou muitas horas na madrugada. Então, a gente tem que ter aproveitar aquele momento para dar É um hobby muito importante esse, né? Necessário. Senão a gente, né, não sobrevive. Mas dependendo da idade do bebê, é luxo, né? Não, é luxo. Dependendo Normalmente da situação. é quando ele dorme, a sonequinha ali, ele cochilou, só que parece que ele sabe, né? Porque às vezes você vai, ele dorme, eu vou fazer várias coisas, aí daqui a pouco quando eu falo assim, agora eu vou aproveitar que o Matheus dormiu e vou tirar um cochilo. É só o tempo de fechar o olhinho aqui, ó, a criança acorda. Aí... Parece que é bem, né, Tem aquela hora. Ele sente. Quando eu tô pensando ali, acho que eu vou dormir, aí ele fala, oi mãe, acordei. Aí eu falo, obrigado, filho. Então o hobby da mãe é diferente, né? É diferente. São novos hobbies. São. Muda tudo. E você, Ju? A minha filha já não tem mais 2 anos, então Graças a Deus, eu consigo fazer alguns outros hobbies. Mas ultimamente eu tenho muito vício em filmes e séries, assim. Então eu passo o meu final de semana basicamente colocando as minhas séries em dia. Tipo, maratonando mesmo. É uma das coisas que eu mais gosto de fazer. Ô, Ju, mas não vai dar pra você falar que gosta de série sem indicar, sem contar a última que você tá assistindo, né? Porque aí a gente já dá a dica pra quem gosta de maratonar. Bom, essa sim, acho que é um clássico, assim, não sei nem se eu posso dizer, mas é uma série que já acabou, eu ainda não consegui terminar, então eu tô resgatando isso. Vou dar um spoiler, fala aí que eu conto o final pra você. Não vou falar, não, então, spoiler gente. Não, gente. Não trabalhamos com spoiler. Pula. Mas eu tenho assistido Supernatural, que é uma das que estão... Que tá aí pra mim conseguir acabar. Eu tô até já com um sentimentinho de saudade, de tristeza, sabe? né? Eu sei bem. Aquela depressão que rola, né? Pô, finalizando a série. Exatamente. Mas ela é grande, né? Tem muitas tem 15 temporadas. Muitas temporadas. 15 temporadas. Eu tô na 13ª. Bom. Eu também tô sofrendo agora, porque uma das minhas favoritas, que é The Walking Dead, vai acabar dia 20, é o último episódio. Eu morro de medo, Carol. Você não tem medo? Fala a verdade, você não tem? Não. Na verdade, eu tenho um lado muito obscuro, né? Eu gosto... inclusive no Halloween, não sei se vocês sabem, me transformei, que eu entro de cabeça no personagem. Me vesti de Samara do como é que fala? Do poço, né? Do chamado. Inclusive, andei nos elevadores da Nel desse jeito. Podia falar isso, gente? Lógico, não tem problema. Mas quer dizer que você realmente, Halloween adoro. É o seu Natal. É o meu Natal. Natal eu tô até triste, assim, no Halloween eu tô... Vamos assustar. Gente, eu sou muito medrosa com filmes, assim, até suspense. Dependendo do suspense, eu não quero assistir. Eu morro de medo. Mas eu morro de medo, só que é que é o legal. Eu gosto de sentir o medo, entendeu? Olha aí, gente, filosofia da Carol. O medo é bom. O medo é bom, é gente. positivo. Aceita que você vai viver emoções, assim, sabe? De acordar no meio da noite. Meu Deus, tem um espírito aqui. Eu ouvi um barulho, meu Deus. Exatamente. Eu gosto dessa emoção. Viver, assim, um lado perigoso. Olha isso, gente. Tá vendo como é bom o podcast? Que a gente já conhece melhor, né? Aí todo mundo agora, quando me vê nos elevadores... Vai fazer pra mim. Quando for Halloween, eu já sei que eu não vou na unidade que você trabalha, né?
Porque senão o Vai povo aparecer a Carol lá, de vai lá, bruxa, de fantasiada, fantasma, é isso. pronta pra te assustar. Ai, gente, não aguento. Mas assim, a gente tá falando um pouquinho dos gostos pessoais de vocês e tudo mais. Entrando mais um pouquinho aí nesse lado pessoal de vocês. Vocês têm apelidos? A gente chama, né, de Ju, de Carol. Mas tem algum outro apelido? E tem alguma história desses apelidos? Cara, assim, ó, eu tenho até, eu acho que eu vou confessar um pouco de trauma de infância, assim, viu, gente, aqui abrindo meu coração. Porque eu nunca tive apelidos, assim, além de Ju, né, enfim, nenhum outro pegou. E aí, quando eu era criança, assim, quase adolescente, eu via todo mundo com apelido e eu achava muito legal. Então, às vezes, eu até tentei forçar algum pra mim, sabe, assim, mas não colou. Aí, agora eu fiquei pensando que eu tô com um pouco de medo de fazer essa abertura, né, porque vai que agora vem um apelido que eu não Aí vão goste. criar agora um Então, pra mas você. assim, é isso. Lá atrás, viu, gente? Lá atrás. Agora não mais. Eu também nunca tive, assim, apelido. Na verdade, por ser um nome um tanto quanto comum, que aconteceu até na faculdade, era que tinha só 5 pessoas chamadas Carol, né? Então, aí acaba pegando muito a questão do sobrenome. Então, por muito tempo, me chamavam só de Mascarenhas. Ou Mascarenhas, Mascarenhas. Mas um apelido também, eu também tenho esse trauma, tá? Sempre achei bonitinho, pessoal. Mas né? não aconteceu. Preta, sei lá, várias outras. E eu, gente, não tenho apelido nenhum. Tipo, Carol. É só encurtou meu nome. Faltou uma criatividade. Eu quero que a aí. gente se dê a mão nesse momento, Você porque eu também também não tenho apelidos, gente. Ai, então. É porque Jade já é pequeno. Vai chamar você de quê? De Já? É 4 letras, mas o meu ponto aqui, as entrevistadas, né? E eu tô falando sobre a minha vida. Fala, Jade. O ponto aqui é que o meu nome é pequeno e os meus apelidos, ou apelidos que tentam me dar, que não dão certo, geralmente são maiores. Então, Jadinha, Jadoca, Jadola, já teve Jadeu. Olha, gente, na época do Caceta e Planeta. Jadeu não se conforma com o seu casamento arranjado e escreve uma carta para o seu tio Ali. Culpa do Caceta e Planeta, olha o apelido que me deram na escola. Pensa, na escola, na época do Clone, da Jade, da novela. Então, assim, no caso, a gente sofre, né? Quando a gente não tem um apelido, assim. Então, eu entendo o que vocês estão dizendo. Mas, Estamos juntas, então. até não ter apelido gera histórias, né? Porque a Gera gente tá aqui se histórias. identificando, olha. Exatamente, Maravilhoso. compartilhando traumas. Se vocês tiverem apelidos legais pra dar pra gente, a gente tá aceitando. Eu aceito. legais, tá, gente? Legal, por favor, gente. Eu já tenho outros traumas pra administrar. Tô precisando de mais um. Exatamente. Já pensou aí, cria um apelido aí. Né? Melhor não, né? É, Deixa se a for Ju e bom, Carol mesmo. carinhosos, coloquem nos comentários aí que a gente vai A gente analisar, aceita, né? vou analisar e aí, de repente, até peço, né, muda meu crachá, coloca meu apelido. Muito bom. E a Carol falou sobre Halloween, que ela gosta e tudo, né? Desse mundo, desse universo. A gente já descobriu uma coisa que talvez nem todo mundo sabe, mas tem mais alguma coisa de vocês, alguma característica, um gosto, que as pessoas não sabem que vocês têm? Não sabem sobre vocês? Olha, acho que tem uma coisa que é bem comum, assim. Basicamente, eu fui uma criança com traumas, né? Se a gente for abrir uma sessão de terapia aqui. Mas quando eu era mais nova, eu tinha muita vontade. Eu sempre fui apaixonada pelo Egito, sempre achei tudo muito legal. E eu queria muito ser arqueóloga. E aí, uma vez, eu tinha acho que de 10 a 11 anos, eu estava assistindo uma matéria e que tinham descoberto, e aí na época que eu tinha 10, 11 anos, fica aí, viu, gente, pra vocês imaginarem quando foi isso, tinham descoberto recentemente, posso dizer assim, ou mais próxima dessa data, a tumba de Tutankhamon. E aí eu fiquei muito chateada, sabe, eu passei semanas assim pensando que não fui eu que descobri. E que talvez não tivesse mais múmias lá para que eu Não tem que eu mais fosse nada que você descobrir, pudesse sabe? E aí eu fiquei pensando, gente, desenterrar assim, nada. não vou poder ser, vou ter que achar outra coisa para fazer da vida. Porque não tem mais nada lá no Egito, já descobriram tudo que tinha para ser descoberto, enfim. Ô, Fiquei Ju, mal. aqui a gente vai colocar agora o seu rosto no momento em que você descobriu que não foi você que descobriu essa... Que não poderia mais. Não poderia mais ser eu a dona dessa descoberta milenar. Tá, eu Vamos fiquei colocar mal, aqui agora, é. tá, gente? Pra vocês, por isso que mudou o nosso fundo, o nosso background. Que a gente vai investigar, a gente vai procurar essa foto. Isso, tá? E se a gente Esse achar, já exato ela momento. aparece pra vocês, tá? Então é mais um trauma aí da minha vida que eu tô dividindo com vocês aqui. Chateada.
Muito, tá vendo? Isso aí pouca gente sabe. Agora o pessoal... Sabe? Será que isso vai gerar algum... Não sei, Lá no será grupo que vai gerar- de sustentação lá da Será hype? que vai gerar uma conversa, um burburinho? Vamos ver se a gente vai Será dar- que as pessoas vão te levar pra desenterrar alguma Será? coisa? Já pensou? Então você Eu deve topo. gostar daquele filme A A Múmia. Múmia. Ah, nossa, eu já assisti. Gente, juro. Assisti. É o Leonardo DiCaprio? Eu Não, é o Brandon Fraser? Acho que é. Ai, eu que é não assim lembro. que fala o nome dele. Só sei que ela parece que eles descobrem ela, né? E ela atrai o homem, assim. Ah, essa é o mais recente, a do Tom Cruise. É, do Ah, Tom do Cruise. Tom É esse que eu Cruise. lembro. She will claim. Também. Tudo que envolve, não tudo, né? Porque, enfim, mas assim, a maioria das coisas dos filmes que saem eu assisto. Eu gosto bastante, me interessa bastante. Olha aí, uma novidade então da Ju, viu? Um fato aí que pouca gente sabe. E você, Carol? Já revelou um ali que pouca gente deve saber, mas queremos mais. Nossa, gente, é difícil, porque minha vida é quase um podcast também, assim. Eu sou um livro Revelando aberto, eu traumas. saio revelando tudo. Pouco misteriosa, entendeu? Acho que o que ninguém sabe de mim, talvez, aí seja a minha idade, meus quilos. Então já conta. Se meu Idade. cabelo é verdade. E é isso, assim, de resto mesmo. Não, a idade não. Já. Pode Tipo falar. Glória Maria, Carol. É, tipo, eu vou fazer que nem a Glória Maria, jamais irei revelar isso. É isso. É isso. Então já fica outra interação pra quem tá assistindo. Quantos anos você acha que Carol Mascarenhas tem? Já Vamos fazer uma fica, enquete, né, sobre isso. já fica a enquete, Carol. Mas, Carol, por quê? Por que tem esse que você não gosta de revelar a idade? Só pra fazer o suspense mesmo? É só pra assim? fazer um suspense, ter um mistério, né? Porque como eu Um falei, pouco do mistério, né? a pessoa chega, oi, tudo bem? Eu já, oi, tudo bem? Aí já sento, aí conto a vida, aí a Menina, pessoa nem te fala assim, falo o que aconteceu ontem. eu sou a pessoa que faz amizade no ônibus, no metrô, esses Na dias, fila do inclusive, açougue. fiz amizade com uma grávida no metrô, porque ninguém queria dar o lugar pra ela, eu sou meio justiceira, né? Então, se eu vejo uma pessoa de idade, se eu vejo uma grávida, eu já sou aquela pessoa que... E aí, galera, quem vai levantar, a pessoa precisa sentar. E aí, a moça tava grávida, e aí, um barrigão e uma pessoa, né? Um ser humano lá, sentado, tipo, ignorou. Aí, eu já andei Não. quase o vagão inteiro pra ir lá. Ainda bem que aí, nessa que eu tava indo, desocupou um lugar e ela sentou. Aí eu já fiz amizade, ela tava grávida de gêmeos, primeira gestação. Então, talvez seja essa aí uma curiosidade que eu faço amizade com muita facilidade com pessoas que não conheço. Totalmente desconhecidas, né? Essas pessoas Sim, que melhores são aquelas... amigos já. Muito bom. Seguindo a linha desses hábitos aí, desses gostos que nem a maioria sabe, a maioria não sabe sobre nós, vocês têm algum hábito em comum, assim, uma superstição? Um hábito estranho de comer, sabe? Tipo, eu vou arriscar minha vida aqui hoje, vou comer uma manga e tomar um leite. Você tem alguma coisa assim? Você vive perigosamente, hein, Jade? Eu não, gente. Minha mãe é No baiana, limite, ela me né? mata. No limite. Ela que me mata, não vai ser nem a manga com leite, mas sabia vocês que têm? Meu filho, inclusive, minha mãe uma vez deu manga, eu fui colocar ele no peito pra dar o leite. Não, pelo amor de Deus, manga com leite não pode. Eu falei, então vou esperar uns minutinhos, aí a gente conversa, filho. Depois espera. de meia hora, não tem depois- risco de vida, né? Então tá bom. Importante saber. Importante, Dicas importante. importantes da Jade. Teve uma pesquisa, gente, um estudo. Mentira, não teve nada, eu tô inventando. Mas Fontes é minhas justamente também. porque não pode o que a gente quer, né? Ver se é bom, por Sim, que 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 dá acontece, certo. né? Mas vocês têm alguma superstição ou algum hábito assim do tipo? Tipo, não vou passar na escada, embaixo da escada. Isso Eu- eu não faço também. Chinelo. Chinelo, eu... Desvirar o chinelo, que senão deixo a mãe morre? morro de medo. Nossa, Não faço, vejo, não já faço saio... mais. tirando. Não, esse quando era mais nova eu tinha. Mas assim, eu tenho, não é uma coisa que eu faça todos os dias, não é uma rotina, nem recorrente. Mas às vezes eu faço uns mantrinhas assim, com a história de atrair prosperidade, me julguem. Tá? Eu Nunca, jamais. quero deixar isso aqui aberto, me julguem. Então eu faço Já às está vezes, subindo assim. os comentários agora, julgando a Ju. Então me julguem, eu faço às vezes, assim, quando eu lembro de fazer um mantrinha de atrair dinheiro, prosperidade, abertura de portas, essas coisas todas. Uma Ju, coisa já que eu me faço... manda, já me Soprar manda. canela? Cara, já que eu... So- Soprar canela. Gente, eu todo nunca, dia não primeiro sabia eu faço. disso. Soprar canela? Soprar canela. Prosperidade no começo do mês. Que canela, mulher. gente? Canela de comer Canela ou canela da perna? Canela Que é em isso, pó. gente? Canela em pó. Gente, nunca vi isso. Nunca ouvi falar. Now the world don't move to the beat of just one drum.
Eu Não. faço todo dia primeiro, muito bem lembrado. Isso aí sim é recorrente, eu não esqueço. Todo dia primeiro eu tô lá soprando a canela. Eu achava que o meu problema financeiro era que eu era desorganizada. O meu problema é que eu não achou, sopro a canela, você gente. resolveu aqui hoje nessa mesa. Não, e tem Obrigada, outro, Ju. gente. Eu sou Jade com Y e não sou Picon, mas tem também o lance do Umbigo. do umbigo, né? Você De tapar tampa. o umbigo. Vocês acreditam? Esse eu não. Esse eu Nunca não. experimentei. Ai, Mas gente, agora, nem saindo daqui, eu vou fazer tudo. Eu vou soprar a canela, eu vou tapar o umbigo. Eu quero... Fazer mantra de dinheiro todos os Vou dias, mas fazer 20 mantra. vezes quando acorda. É Exatamente. isso, tá certo. Gente, Vou também mudar a podia minha vai vida. dar, né, Vocês gente? vão ver uma mudança transformar. total. Transformação. Ai, talvez a gente não te veja mais então no Halloween. Talvez, né? Porque Caracterizada eu já depois tô desse imaginando que depois disso é jogar na Mega Mega Sena da Sena da virada. Sim. É sobre, Boa. é sobre. Porém, como eu trabalho por amor, eu vou continuar aqui na Mel. Olha, e você fez a deixa perfeita pra apresentadora. Você falou de Nel, né, de carreira, de trabalho por amor. Então a gente vai começar a falar sobre carreira. A gente conheceu muito vocês, os hábitos estranhos, né, mais sobre vocês como pessoas. Mas agora a gente quer saber mais como é vocês na carreira, nessa vida profissional de vocês. E aí eu queria começar fazendo, né, um momento nostálgico. Qual que foi o primeiro emprego de vocês? Vocês se lembram? Com certeza, eu trabalhei 2 semanas num pet shopping. E aí eu saí, eu tinha 14 anos, né? E saí devendo R$50, porque vendia sorvete nesse pet shopping. E todos os dias eu pegava um sorvete. Mas eu, né, nunca foi aquele tutti-frutti, não. Eu pegava logo um Magnum, um Corneto. Logo, em vez de eu sair com saldo positivo, eu saí com saldo negativo de lá, né? Saiu devendo, Saí Carol. devendo R$50. Eu paguei, tá, gente? Alguém foi lá, acertou a minha conta. Mas eu não posso nem falar assim que eu desfrutei aí do meu primeiro salário, porque não rolou. Foi aconteceu. tudo em sorvete mesmo. E o que você fazia nesse trabalho? Só a pessoa chegava, dava ração, orientava, falava assim, ai gente, alguém quer uma ajuda, né? Porque eu sempre gostei de bicho, sempre gostei muito de cachorro. Então, era meu sonho, na verdade, era ser veterinária. E aí, quando houve a oportunidade de trabalhar no pet shopping, eu, né? Deu match. Falei, é isso aí que eu quero. Porém, né, não sor- rolou o nada, sorvete né? falou O mais sorvete falou mais alto. E aí eu acabei ali me perdendo um pouco nesse caminho. O início de uma carreira marcada por um Por um sorvete. sorvete. É sobre isso, gente. E você, Ju? Você lembra? Lembro. Meu primeiro emprego foi no call center, como atendente, em atendimento. Acho que também é, de repente, uma outra curiosidade, eu sou formada no ensino médio técnico em eletrônica. Então, nesse call center, a vaga ela tinha esse pouquinho de conhecimento mais técnico, exigia. Então, eu fazia parte desse grupo que fazia atendimento para linhas telefônicas. Então, foi minha primeira experiência no call center. Ainda nem tinha NR17, tá, gente? Outra dica aí sobre a idade, jogo aí pra vocês trabalharem depois com isso. Tá vendo que idade a gente não revela, né? Não, Você gente, percebeu, só vai- existe. Eu tô Contando percebendo, fatos. gente. Esse tô percebendo. mistério. Vai ficar realmente a enquete pra gente perguntar, com certeza. É porque todo mundo olha assim, então pensa assim, nossa, são novinhas, né? Deixa pensar, deixa Deixa pensar. assim, deixa no ar. Deixa no ar. abaixo. Não, mas pelo rostinho de vocês, né? Realmente, gente, por favor. Não é porque vocês são convidadas, não, mas, né? Né, produção? Né, produção? Elas estão aqui, ó. Sim. Produtos Ivone, gente. Mas, continuando falando desse ponto da carreira, a gente fez um post no Insta um tempo atrás, no Insta da Nel, que falava sobre os pepinos que a gente precisa descascar na liderança. E aí eu queria saber se vocês já descascaram muitos pepinos e o que vocês gostariam que fosse falado pra vocês, sabe aquela dica, aquele conselho? Nessa Que época, ninguém nessa deu. fase Ninguém do deu. desenvolvimento, do Quando começo. a gente tava lá, meu sonho é ser líder. Ninguém falou pra você que... É isso. É isso que a gente quer saber. Conta. Já fala pra gente. Ai, assim, na verdade, descascar pepino é meio que uma rotina nossa, né? Sempre existe um problema, alguma coisa que você tem que ter um olhar diferente para você conseguir resolver aquilo da melhor forma. Eu acho que quando eu passei pela primeira vez pelo meu cargo de liderança, eu acho que o que eu gostaria que tivessem falado para mim é exatamente sobre a questão, a importância até de um feedback assertivo, da comunicação, porque
eu me lembro, né, que sempre quando eu tinha um problema, eu sempre pensei nisso. Tem que se comunicar, tem que falar com a equipe inteira. Só que assim, eu tinha um problema, eu fazia uma reunião. Aí eu falava para todo mundo. Tinha outro problema, fazia outra reunião, falava para todo mundo. E aí até que um dia, uma colaboradora minha falou assim, posso te falar uma coisa? Você só briga com a gente. Você não tem que brigar com as pessoas certas? Aí eu pensei, eu acho que eu estou indo pelo caminho errado, né? Eu tava pensando ali que eu, falando com todo mundo, eu conseguia garantir que todas as pessoas estavam na mesma página. Mas, em alguns momentos, você tem que ser um pouco mais assertivo, mas tem que ter aquele feedback mais direcionado, né? Então, eu acho que... E também um filtro. Exatamente. Porque nem todo mundo tem uma maturidade ali da equipe pra ouvir algumas coisas e a forma aquilo, que a gente vai levar. E aquilo, às vezes, até realmente desmotiva, né? A pessoa tá ali, poxa, tá fazendo por onde, e aí toma aquela... Às vezes ele tava no dia tão bom e não foi... Exatamente. Eu acho que é exatamente isso. Acho que isso foi uma das coisas que me pegou no início e que eu acho que essa importância de você realmente fazer uma boa análise, de você conseguir dar um feedback assertivo, sempre ali na ideia de motivar a pessoa e nunca de derrubar ou fazer com que ela... poxa, eu tô fazendo errado. Não, tá fazendo certo, você tá certo. Então, acho que é isso. Então, é isso que fez falta pra você, alguém falar nesse início sobre esse feedback. Falar assim, tem que tomar cuidado, vai lá. Aí você fica, e agora? E agora, né? Eu brinco que a gente dorme analista, né? E acorda supervisora, acorda líder. Então, eu sempre fui um pouco mais voltada para essa questão dos números, dos controles, das planilhas. E eu acho que faria muito sentido, assim, lá atrás, no começo, né, ter essa orientação de que é pessoas, né? Você pode ter um dash, um arquivo incrível para te alimentar de dados, e se as pessoas não estiverem na mesma página que você, os números não vão acontecer, né? Então, eu acho que é isso, assim. E pegando um pouco do gancho do que a Carol comentou, a gente descasca pepino todos os dias. É por isso que a gente está aqui, inclusive, né? Então, faz parte do nosso trabalho, da nossa rotina. Mas eu acho que esse toque lá atrás, essa orientação, mais assim, olha, especificamente pessoas, foque nas pessoas, no desenvolvimento delas, na orientação delas, que os números são consequência, eu acho que poderia ter facilitado algumas coisas, assim. Gente, perfeito, só aprendizado. Acho que quando a gente fala da liderança, os pepinos, eles trazem desenvolvimento. Sim, então, com certeza. Então, todas essas histórias, com certeza, formaram a líder que vocês são hoje. Né? São desafios, é isso. Perfeito, é isso. E quem não viu o conteúdo sobre pepinos da liderança, já corre lá no Insta também, gente. Eu já tô cheia dos jabás, me aguentem. Já curte lá. @NubPO, @HypeOne_WPO. Então, corram lá, tá? E aí, gente... A gente tá falando sobre a carreira ainda, sobre esses pepinos, mas a gente sabe que tem momentos na carreira que geram muita expectativa. Alguma resposta de uma vaga, algum projeto que a gente apresenta, alguma situação difícil que a gente vai esperar uma devolutiva. Qual foi o momento assim que vocês tiveram que esperar assim, com muita ansiedade na carreira de vocês? Vocês se lembram de algum momento? Vou dar um exemplo do meio quando vocês pensam. Quando eu entrei pra ANEL, eu lembro que eu fiz duas etapas de processo seletivo. E eu nunca tinha trabalhado na área que eu gostaria, que eu trabalho hoje na ANEL, que é comunicação. Então eu tava com uma grande expectativa. E aí, eu lembro que eu mandei um projeto, que era como se fosse um teste, e eu fiquei aguardando essa resposta. Gente, eu não dormia praticamente, assim, não dormia. E quando eu recebi o retorno, eu lembro que eu estava, minha mãe e minha irmã na sala, pulando, as três abraçadas. Pensa na cena, as três pulando assim. Então, vocês têm algum momento como esse, sabe? De muita espera, expectativa, ansiedade. Você sabe que eu sou uma repatriada, né? Essa é a minha segunda passagem aqui na NEL-BPO. Somos, na verdade. Somos. E aí, da primeira vez, quando eu entrei aqui, eu fiz o processo seletivo e a menina do RH falou, olha, você passou, eu vou te ligar para você entregar a documentação. E ela não me ligou. E aí, o que eu fiz? Eu peguei a documentação e eu trouxe. Eu entreguei, aí eu tô lá no RH ainda, a gente tinha o site da Vira de Carvalho, e aí ela me encontrou lá, o que você tá fazendo aqui?
Aí eu falei assim, é que você não me ligava, aí eu fiquei com medo de perder a vaga, então eu já trouxe o documento. Aí ela, é que é amanhã que você ia precisar trazer. Aí eu falei, ai, mas é que eu quero tanto trabalhar aqui que eu já me adiantei. Ela falou, olha, pra você não perder a viagem, você já vai fazer o como é que fala? O exame médico. Aí eu fui, fiz o exame médico, mas eu aguardei tanto por esse momento de trabalhar na Neo BPO que eu entreguei a documentação antes do prazo. Olha isso, gente. O terror do RH, imagina. Exatamente. O pessoal do RH agora tá caindo, se batendo aqui, pensando, meu Deus, olha essa menina maluca, por isso que não dá certo, brincadeira. Mas é a ansiedade, né, pra uma grande resposta que a gente tem na vida, mas também a alegria depois, né? Ai, que delícia. E eu falo assim, e eu não me arrependo, porque olha só, isso foi o que me proporcionou, que, né, entrei aqui como agente de processos de negócio, né, e se não fosse essa minha persistência, entregar a documentação, talvez eu não estivesse aqui, então há quantos valeu anos, a pena. Carol? Foi em 2009. Muito bom. A gente já tá fazendo, por isso que eu tô perguntando, tá fazendo as contas. Eu tô entendendo o plano da Jade, não vai dar certo. Que até o final a gente já descobre a idade total. Você já anotem aí, 2009, que ela fez a entrevista. E você, Ju? Eu acho que a minha volta pra Neo /Hype, e aí foi bem inspirada, assim, porque era uma proposta bem diferente do que eu vinha já exercendo, né, no mercado de CX. Então, quando veio a proposta da Hype, desse mundo digital, e que eu sempre me interessei, eu cheguei até a iniciar a faculdade de análise e desenvolvimento de sistemas, não concluí, acabei indo para a parte de gestão de pessoas mesmo, mas foi uma área que sempre me interessou. Então, essa expectativa de ligar, de toma o link para você mandar nessa volta já foi online, tá, Carol? Já mostrando aqui a Neo, a evolução. Exatamente. Transformação digital. Isso, sou prova viva. Então, nessa volta já foi assim, nessa expectativa de aguardar o link para já começar, para saber que deu tudo certo e que só aguardando o dia do início mesmo. Então, não, você falou disso também, eu fiquei lembrando da minha volta, né? Quando falaram, não, você vai mandar todo o documento, tudo online, tudo. Eu falei, gente, que coisa... Nada de xerox, né? Né? A gente de ir pro banco. Eu e a gente ia pro banco, ficava na fila para abrir a conta. Pra abrir a conta, verdade. Né? E agora é tudo super digital, arrasando a Neo. É isso. E a Neo e Hype já estão juntas super bombando nesse ponto da tecnologia, né? E facilita muito a nossa experiência mesmo como colaborador, né? Sim. A gente administrar essa ansiedade isso mesmo. melhor. Né? Ninguém mais aparece no RH entregando a documentação e não chega fora aqui do pra prazo. descobrir que esqueceu a carteira em casa, tem que voltar, né? Essas coisas que às vezes acontecem. Olha não isso. Precisa mais, não tem mais isso. Não tem mais. Quando a gente olha pra trás, pensa na facilidade, né? Com certeza. Com certeza. E aí, tem uma pergunta aqui, gente, que é muito engraçada, pelo menos pra mim, eu imagino pra vocês também. Nessa carreira que vocês escolheram, que vocês estão trilhando, a família de vocês, os amigos, tem clareza do que vocês fazem? Quando vocês falam assim, ai, eu sou coordenadora de sustentação na Hype One, família, amigos, eles têm clareza do que vocês fazem? Não, acho que a minha filha é a pessoa mais engraçada, assim, sobre isso. Desde de CX mesmo, lá na supervisão, na coordenação, antes até da supervisão na área de qualidade, ela não tinha essa ideia do que acontecia. Ela falava que eu atendia telefone na época. A minha mãe trabalha atendendo telefone. E aí foi passando, e aí hoje se alguém perguntar, ela vai falar, minha mãe é coordenadora. Mas não peça mais que isso, viu? Que ela não vai conseguir desdobrar, assim. Então, é muito engraçado isso nela. A minha mãe é a mesma coisa. Ela vai saber que eu trabalho na coordenação. Mas também ela não tem esse nível de detalhe. Já tentei explicar, já tentei falar, mas é mais difícil. Aí você falou, não, tudo bem. Isso que eu ia perguntar, como você explica, mas tem hora que até a gente explicando complica mais, né? Deixa assim. E você, Carol? Eles têm clareza? Acho que talvez tenha um pouco de clareza, porém eu acho que não imagina os perrengues, os pepinos, as dificuldades, tudo que a gente vive ali no dia a dia, tudo que acontece, né? Os desafios, às vezes a gente fala assim, poxa, né, eu sou gerente de uma operação, o que um gerente faz, né? A gente faz de tudo. Eu, pelo menos, ultimamente, que aparecer, a gente executa. Né? Tá resolvendo. Estamos resolvendo. O importante é resolver, o importante é que dê certo. Né? Normalmente eu costumo resumir um pouco, eu falo assim, eu cuido de pessoas, né?
Eu acho que esse é um papel que é um dos mais importantes e é o que realmente faz diferença, né? Como a Ju falou, em relação quando você vira líder, que os números são consequência do que as pessoas fazem. Então, eu acho que se eu tenho que resumir o que eu faço, eu acho que o principal é cuidar das pessoas. E aí tudo aquilo, a questão financeira, os resultados, os KPIs, tudo é uma consequência desse cuidado que a gente tem no dia a dia. Eu falo pros meus pais que eu sou designer, mas eles acreditam até hoje que eu faço panfletos, que eu estou brincando no meu trabalho. Aí a família da Jade já vê ela com um caderno assim de desenho. Aqui, não, se eu mostrar esse momento pro meu pai, ele vai falar, Jade, você estava brincando? O que você estava fazendo lá no seu trabalho? Ele acha que eu tô brincando, ele vê no home office, ele passa, aí ele olha que eu moro com meus pais ainda, e aí ele fala, nossa, mas parece que você tá brincando. Não, mas você sabe que quando tem campanha, essas coisas, as nossas cestas temáticas, e aí eu sempre posto foto, o pessoal fala pra mim, você não trabalha, né? Você só brinca. E eu falo, gente... Olha, vem pra cá. Senta aqui um pouquinho. É 15 minutos de foto, o restante é só suor, minha filha. Exatamente. E eu não sei vocês, normalmente sempre quando tem alguma coisa assim muito legal pra fazer naquele dia, é o dia que mais dá problema. Senhora. Gente, eu falo assim, meu Deus, o que é isso? Eu falo assim, até no Halloween, aí daqui a pouco cai sistema, aí eu falo, gente, ó, tira a foto rápido, vamos lá, volta a trabalhar. Aí é o Halloween no sistema. Exatamente. Eu falo, realmente ele entendeu que é uma coisa das trevas, vamos fazer parar. Aí, é isso mesmo. Ai, muito bom, gente. Falando mais um pouquinho sobre essa forma que as pessoas enxergam o que a gente faz, tem algum mito da área de vocês, da atuação de vocês, que o pessoal fala assim? Tipo, designer é metido, não sei. Que gerente é rico, né, gente? As pessoas olham e pensam assim, a gerente, você é rica, né? Mora na praia, mas quem tem nome diz que isso acontece no gibi. Você é gerente, nossa. Gente. Mas não é, Carol? Não é não, gente. Eu até pensei assim, acho que eu sou desorganizada. Eu conheci os meus pares. Não tava soprando a canela. Era normal, a gente. Eu acho que tem muita gente que não tá soprando a canela, mas, né, fica a dica, vou começar a soprar e vai tudo dar certo. De repente, isso vai deixar de ser um mito, virar uma realidade na minha vida. Oremos. Lutemos com os boletos, né? Que tem pra todo mundo, né? Independente da função, é o que temos. Sempre tem um boleto pra pagar. Motivacionais, né? Cartas motivacionais. Olha, eu acho que agora na Hype talvez tenha um pouco mais desse mito, assim, né? De que você só precisa só saber a programação, desenvolvimento. E é muito pelo contrário, né? A gente também precisa ter esse olhar para as pessoas, de trazer eles juntos, de se sentirem ouvidos. Até porque essa área de TI tem um pouco disso, né? De ser um mundo mais masculino. E aí, eu acho que é um pouco nesse sentido, assim. Então, quando... Muitas as pessoas acham que TI não fala, não conversa, né? Isso, não interage, não brinca, muito pelo contrário. Acho que esse é um pouquinho do mito, assim, de olhando para a Hype, né? Muito bom. A gente tem muito, né, nas nossas áreas de atuação esses mitos, mas que no dia a dia acredito que a gente vai conseguir mostrar, né, dar cenário para as pessoas. Mostrar que eu não sou rica. Exato. Agora já desvendamos 2, hein? Já desvendamos 2. E aí a gente quer falar de coisa boa, gostosa também de lembrar, que é as conquistas de vocês. Tem alguma conquista, aquela assim, que você sempre lembra com aquele carinho? Quais foram as maiores conquistas de vocês na carreira, assim? Olhando pra trás, o que vocês já viveram? Olha, eu falo... Pode ser profissional, mas pessoal também, tá? Acho que a minha maior conquista pessoal, aquelas de novo, é ser mãe. Vamos fazer um É meu filho, que é tudo de bom na minha vida, que inclusive aqueles momentos barga, que veio realmente pra mudar, né? A Ju tava falando e é algo muito transformador. Ainda mais, eu sou uma mãe atípica, né? Meu filho, ele tem síndrome de Down. E ele veio realmente, assim, pra me mostrar e valorizar muito mais coisas que eu não valorizava. Então, ele é uma conquista que eu acho que eu poderia viver 1000 anos, que não traria a sabedoria que a maternidade atípica me trouxe.
Mas falando profissionalmente, é lógico que todas as vezes em que eu pude crescer profissionalmente foram muito boas, mas eu acho que mais ainda quando eu vi o meu time crescer, né? Então, sempre quando eu tive um colaborador que foi promovido, eu acho que tudo isso era uma grande conquista para mim, né? De falar assim, poxa, eu estou no caminho certo porque eu estou conseguindo desenvolver essas pessoas, eu estou conseguindo ser assertiva naquilo que na minha proposta, naquilo que eu falo, eu estou conseguindo trazer aquele conhecimento, elas estão se desenvolvendo. Então, eu acho que isso é uma realização única, né? Isso mostra exatamente se você está trilhando um bom caminho. Então, acho que todas as pessoas que eu tive a oportunidade de promover foram, para mim, uma grande conquista. Eu não sou líder, mas eu acredito que o líder, o melhor líder é aquele que justamente tem essa visão. Que ele está concretizando o trabalho dele quando as pessoas estão se desenvolvendo e estão crescendo. Então, quando ele pode proporcionar esse desenvolvimento, eu imagino, né, que deve ser uma grande alegria, né? E o colaborador também sentir que o líder tá ali para trilhar com você esse caminho, para te ensinar, para te apoiar. Exatamente. E ele tá torcendo por isso, sabe? Isso quando é incrível. você escuta isso deles, né, de tipo, olha, eu já encontrei com pessoas que falaram, olha, se não fosse aquele seu feedback, ele mudou a minha vida. E eu pensava, nossa, que louco, porque, né, são palavras, mas o quanto aquelas palavras podem ser, assim, um divisor de águas. Então, e quando a pessoa te devolve aquilo, realmente é uma energia muito boa. Só alegria. Bom, acho que da minha vida pessoal foi a conquista do meu apartamento. E assim, é tudo muito suado, né? A gente sabe bem. E então é um momento de muita alegria, assim, da minha vida concretizar isso. Eu comprei ele naquela modalidade na planta, então é uma construção mesmo de um sonho, né? De você ver os pouquinhos da evolução da obra. Então é uma coisa que me deixa muito feliz. E olhar para trás, assim, entender que tudo isso o call center me proporcionou, né? Que muitas vezes é uma área que não é tão bem vista, né? As pessoas não é valorizada, existe tem esse olhar, assim, de preconceito mesmo, Carol, é bem isso. Então, olhar para trás e ver que tudo isso veio desse esforço, dessa área do meu trabalho, é muito gratificante para mim e é uma conquista muito importante, assim, porque é algo material, né, grande, assim, que você vê o seu trabalho tomando forma. Eu acho que eu consigo olhar hoje para essa conquista dessa forma. E aí, falando profissionalmente, eu acho que tem um pouco desse reconhecimento. Então, muitas vezes, até nas redes sociais, quando um analista antigo te encontra, né, te acha lá e fala com você, ele fala, nossa, um momento bom da minha vida quando era da sua equipe, como foi importante aquele momento que a gente estava junto, que a gente fazia venda, que, falando de CX, já passei por várias áreas de call center, de vendas, de suporte, de saque. Então, é bem gostoso você olhar, as pessoas conseguirem enxergar em você, assim, esse momento, né? De que foi um momento bom para a carreira delas, que foi importante, que hoje elas estão em um status diferente porque aprenderam. Então, acho que esse é um reconhecimento muito bom, assim. E aí, óbvio, né, as nossas promoções, o que a gente vem conquistando dia a dia, mas eu acho que o olhar de um funcionário antigo seu, que se espelhou, que olha pra você e vê como um ponto de futuro, de, poxa, queria ser igual, quero chegar lá, assim, acho que não tem preço. É muito bom. Que momento, né, a gente ouvir tudo isso. Eu acredito que o pessoal deve estar gostando, curtindo muito, espero. E quando a gente fala de conquista, a gente sabe que por trás, né, e até ela chegar, existe muita luta. Com certeza. Muita luta, muito esforço. Eu queria saber se esse esforço foi maior ou foi mais difícil em algum momento por vocês serem mulheres. Já que a gente está falando, né, sobre donas da sua própria carreira, esse protagonismo feminino. Olha, em algum momento eu senti, assim, essa questão de não ter a mesma força que alguns pares que eu tive que eram homens, né? Assim, você entrar numa reunião e muitas vezes você falar e aquela outra pessoa falar a mesma coisa que você falou, mas ela, por ser homem, ela tinha um pouco mais de credibilidade. Isso
Eu já senti algumas vezes, mas é exatamente você mostrar a sua capacidade, seu potencial, que aquilo que você está falando faz todo sentido, e aí as pessoas vão ganhando aquela confiança. Mas eu acho que para a mulher, essa questão de confiar nas suas informações, nos seus números, é um pouco mais difícil. Eu acho que às vezes você tá lá, a pessoa bate e fala a mesma coisa. Ah, isso sim. Eu falo, poxa, acabei de falar isso, gente, né? Mas quando eu voltei, inclusive, eu falei que eu sinto muito orgulho de trabalhar numa empresa onde a gente tem uma vice-presidente mulher. Eu acho isso, assim, tem uma representatividade muito grande, muito forte. E eu falo assim, era exatamente isso que eu buscava. Trabalhar num lugar onde mostra o poder feminino, né? Por muito tempo, você vê ali, nós trabalhamos com call center, se a gente olhar qual o percentual de mulheres que a gente tem dentro da nossa empresa, é muito grande. Eu ia comentar isso, Carol, que hoje a maior parte dos nossos colaboradores são mulheres. E grande parte delas também são líderes. Então a gente tem essa representatividade. Porém, em algum momento lá atrás, quando a gente olhava, os cargos de liderança eram sempre ocupados por homens, né? Era o público masculino era predominante. Porém, agora a gente já consegue ver esse movimento ser bem diferente. Aqui na ANEEL, principalmente, eu vejo muito isso. Isso me traz um conforto, me traz uma segurança, que eu acho que é o que a gente busca quando nós somos profissionais, justamente não ter que ficar sempre tendo que reforçar da nossa capacidade, se provando o tempo todo. Não, eu acho que chegamos num patamar e aí as pessoas falam, realmente, ela tá ali porque ela tem competência. Mas eu sinto que é uma luta pra gente, mulher, externo, né? A gente com os outros, mas interna também, uma luta interna. Sim, porque a mesmo, gente né? tem, historicamente, essa cultura de sermos colocadas pra baixo, né? Então, por sermos mulheres, sempre somos julgadas ou observadas de uma forma diferente do homem, descredibilizadas. Inclusive, então, é interno também. Em alguns momentos, você realmente se questiona, será que eu deveria estar aqui? Será que realmente eu tenho capacidade de ocupar essa vaga? Né? Sim. Você começa a se duvidar. A síndrome da impostora. Exatamente. Que a gente fala assim, eu não mereço isso, será mesmo que eu tenho essa capacidade? Será que eu vou conseguir? E a gente tem muito, né? A mulher. Tem muito. Tem. Eu venho de, como eu falei, né, no ensino médio eu já fiz um técnico eletrônica e eu era a única menina da sala. Então eu sempre reforço essa fala, porque é um mundo masculino, né? Então eu já vim de experiências assim. Então na época da minha escola a gente tinha uma feira de ciências todo ano e era aberta à comunidade. Então todo mundo podia visitar e aí ver os projetos. Como eu fazia eletrônica, o nosso projeto tinha a ver com isso. Então na época a gente fez uma maquinazinha lá que era de um eletroímã. Então ele só funcionava o ímã se ele tivesse efetivamente ligado, né? E aí cada aluno tinha sua vez de apresentar. Não estava na minha vez de apresentar, eu tinha acabado de fazer a minha meia hora, né, na visita anterior. E aí um senhor estava lá apresentando e falou, eu quero que você fale sobre o projeto. E aí eu comentei, não, mas é que é a vez dele, né, a gente já revisou. E ele falou, não, mas eu quero que você fale. Então o questionamento dele era para ver se efetivamente eu fazia parte do projeto e se eu sabia o que estava sendo feito. E mal sabia ele que, assim, parte daquilo também tinha sido... Quem fez foi a Ju. O rapaz não sozinha, ali. né? Não sozinha, era um trabalho em grupo. Mas sim, tive participação, sabia do que se tratava, o que era, enfim. Estava no terceiro ano do ensino médio, não tinha porque ele estar me questionando daquele jeito. E foi um comentário, uma pergunta que ele não fez para nenhum dos meninos do grupo. Então, ele tinha essa necessidade. Então, eu falo sempre que a gente tem sempre que se provar, né? É uma coisa constante. E aí, a gente colocou muito bem, porque é uma coisa também nossa, né? De você olhar e falar, nossa, talvez eu pudesse ter me posicionado melhor. Será que eu falo agora? Será que eu não falo? Então, esse início de carreira, principalmente, faz muito a gente pensar nisso, né? Você sai, às vezes, de uma reunião com essa reflexão, né? Poxa, Sim, eu poderia ter falado isso. né? Poderia ter me posicionado diferente. E aí tem muito disso, porque você ouve muito que quando você se posiciona, né? A mulher se posiciona, ela se coloca numa situação não tá bom, não está confortável do jeito que você me disse. Muitas vezes é visto como arrogância, né? Histerismo, né? Estrelismo.
Enfim. Histerismo importante. E aí é muito disso, assim, de você estar sempre se provando, né, pra você e pros outros. Então, hoje em dia eu me sinto muito mais confortável, falando honestamente, nesse sentido. Mas já passamos muitas situações, assim, de você se ver numa reunião muitas vezes e o seu posicionamento ser melhor muitas vezes e não ter o grande apoio, né, por ser mulher. A gente falou de algumas situações tristes, né, ou difíceis que a gente lidou por ser mulher, mas pra gente descontrair um pouquinho, queria saber de alguma situação engraçada. O que vocês viveram de muito engraçado aí na carreira? Vocês têm alguma lembrança? Você vai falar? Não, eu lembro de uma muito engraçada, gente, assim, ó, eu tinha acabado de ser promovida pra coordenadora, e aí quando a gente vai fazer a recepção do cliente para uma apresentação de resultados, é sempre um momento, né, um movimento. A gente, né, aciona o pessoal da Copra, pro café, pra organização da sala. Então, tudo isso faz parte do seu cargo também, né? Uhum. De você deixar tudo organizado, tudo certinho, a TV funcionando, a apresentação pronta. Então, eu tava muito ansiosa, porque havia acontecido nesse meu cliente, na época, uma mudança, né? Nessa questão da diretoria do lado de lá. Então, era a primeira vez que essa pessoa estaria, né, aqui na ANEEL. E então arrumamos toda a sala e aí ele chegou, ele veio direto de viagem, esse cliente não reside aqui em São Paulo, ele era de Curitiba. Então ele chegou com a mala do aeroporto e eu tava tão ansiosa, eu parei na porta e falei, oi, seja bem-vindo, e fiquei parada na porta. Travou. Eu travei. E aí eu não sei, sabe, um momento de delay, assim, eu não sei, eu não consigo lembrar o que tava acontecendo comigo aquele dia. Mas O eu parei, sistema assim, parou, Ju. eu fiquei tela azul, gente, Tela azul. juro. Ele deu um passo, assim, querendo entrar na sala, daí eu, sim, fica à vontade, pode entrar. Vou sair do caminho. E aí foi isso. Assim, Barrando a entrada do cliente, ela parou que na eu porta. estava esperando horrores pra ele chegar, né? Tem isso também. E eu acho que a ansiedade daquele dia de dar tudo certo, de estar tudo ok, assim. Então eu fiquei tipo, oi! Travada e só o olho tremendo. Exatamente. E um oi alto, sabe? Que não precisava. Então, Um oi super empolgada. E parei. Foi isso, assim. Eu sempre dou risada quando eu lembro disso. Tinha que ter umas câmeras desses Tinha, momentos, seria né? ótimo. Pra gente fazer uns memes. Eu acho que seria legal. Seria ótimo. A gente, às vezes, não, que a gente quer esquecer alguns momentos desses, né? Vontade de virar um avestruz dessa live. Meu Deus, que desespero. E aí você passa a reunião com um olhar na apresentação e nos números e pensando, por que eu fiz aquilo, será, né? Por que eu gritei daquele jeito? Agora ele tá pensando, gente, será que ela achou? O que ela é moça? doida? Será que tá tudo bem com ela? bem Gente, alguém hoje? precisa conversar com ela. Será que ela tomou os remédios, né? Mas a Não sei. gente se julga tanto que às vezes ele nem pensou. Não, nem Ele deve ter achado super normal, deve estar todo feliz. Nossa, eu nunca fui tão bem recepcionado Que na minha emoção, vida. né, que ela tava, que animação. Pois é, pode ser. E você, Carol? Carol, você tem vários memes, histórias aí. Eu sou um sei. meme, né, gente? Na verdade, eu tenho até... Eu perguntei em off, assim, o Heraldo vai assistir, Fernanda vai assistir. Eu não quero perder o meu emprego, tá? Mas eu vou falar que foi da outra vez. Então Não era na nessa. outra matrícula. Não tem como me punir Tem como agora. excluir a matrícula sem querer, assim. Assim, gente, eu acho que a situação mais engraçada e ao mesmo tempo trágica que aconteceu comigo na ANEEL, minha chefe fez aniversário, né? E aí nós éramos do site Piranga e a gente comprou um bolo, pegamos uma salinha emprestada, decorei, escrevi o nome dela, né? Com brigadeiros, acendi a vela e cantamos parabéns. Em determinado momento, a gente percebeu que o alarme começou a piscar. E eu realmente olhei a sala, achei que estava ficando meio nublado o tempo, quando o alarme de incêndio disparou e todas as pessoas começaram a evacuar o prédio por conta da vela de aniversário. Gente, não acendam velas na ANEEL BPO, por favor, tá? Alô, Sesmit. Sesmit não vai estar assistindo esse podcast. Inclusive, o pessoal na época que cuidava de facilities, quando foi chamar a atenção da minha chefe, falou, você viu o que vocês fizeram? Ela tentou desconversar, falou, eu não sabia. Ele falou, eu tenho uma foto, inclusive tá escrito seu nome de brigadeiro. Como você não sabia? Aí ela... E aí, e eu correndo nas escadas, tentando parar o pessoal, falar, gente, não é um incêndio, é um aniversário. Então, assim,
foi algo que não Marcante, deveria acontecer, marcante, foi um aprendizado, nunca mais acendemos vela, hoje em dia tudo só fica aqui na palminha mesmo, né, mas cuidado, aquelas velas um pouco mais... Gente, não confia, pode dar ruim. Você viveu esse momento para prevenir, para que Exatamente, ensinar todas as pessoas. Inclusive, né, estamos tendo lá... como é que fala? Simulado de abandono, então já tá tudo em dia, tá tudo ok agora. Gente, essa história não dá, sério. Vai ficar guardada para o podcast. Vamos eleger uma história. A primeira, essa é a melhor história até agora, divertida, tá? Que a gente tem vamos fazer depois um ranking de final de ano das histórias mais engraçadas. As melhores vergonhas. As maiores vergonhas, porque foi uma vergonha. Né? Vou falar, mico de milhões. Categoria mico de milhões. E o prêmio vai para a Carol. Carol com sua vela. E o nome de brigadeiro, né? Que foi o mais marcante. Porque tinha a foto, assim, né? Levaram, falaram aqui, ó. Tinha o seu nome escrito de brigadeiro. Eu falei, gente, nunca mais escrevo o nome de ninguém também com brigadeiro. Gente, o papo tá tão gostoso. Eu tô adorando. Tô muito à vontade. Acredito, né, que vocês também estejam. Eu também. Inclusive, as pessoas devem estar achando que eu tô bebendo alguma coisa alcoólica. Não é. É água, gente. É água. É uma bebida mágica, gente. O que será Falaram que é? pra mim, o que será que é? Vamos beber, pausa pra beber. Boa! Fica aí essa. Acho que vale uma enquete também, né? O que tem nas canecas? O que será que temos nessas canecas, gente? Comentem aí o que vocês acham. Olha, a Siri respondeu. A Siri respondeu. A gente tá falando de tecnologia, né? Ela já tá aparecendo aqui. Ela se posicionou. Já se posicionou. Mas caminhando pro fim aqui do nosso bate-papo. Caminhando pro fim. Faz um vai, gente. Caminhando pra esse fim, eu queria falar de futuro. A gente tá falando muito, né, do passado, resgatando momentos, situações, conquistas, perrengues. Mas eu quero saber como vocês se veem como mulheres profissionais maravilhosas que são daqui 15 é muito. 5 anos. Daqui a 15 anos eu já falei, espero estar aposentada, velho. Curtindo a minha vida em Acapulco. Minha casa na praia, assim, é isso. Mas, gente, vocês não são super garotinhas? 15 anos, então. Vocês vão ter quanto? 20? 25? Tipo isso, é né? isso. Me perdi aqui agora na ponta também, fiquei confusa. Ó, já tem dicas aqui já, mais, gente, pra gente descobrir a idade. 15 anos... Eu ajudei, né? Também eu tô tentando. Me aposento. Mas vamos mais perto, então. 15 tá muito longe. Vocês são novas, né? Mas vamos pensar 5 anos. Eu espero estar aqui na NEL ainda, contribuindo bastante, ver a empresa crescendo cada vez mais, trazendo mais clientes, tendo mais trabalho, que eu acho que é isso que nos motiva, tendo muitos pepinos para descascar, mas eu acho que é isso que faz o coração bater mais forte, eu acho que isso que pulsa aí nas nossas veias. E depois de resolvido, né, essa sensação de dever cumprido, assim. De alívio. Você sair de um dia... E que tudo deu... não é sempre que dá certo sempre, né? No final do dia, mas quando você tem essa sensação de que aquilo tá resolvido. E assim, eu acho que são coisas impagáveis, assim, né? Quando você tem um cargo de liderança nesse sentido. E aí, acho que pegando um pouco do gancho do que a Carol falou, eu não tento pensar muito em que cargo, né? Em que cargo que eu vou estar daqui 5 anos, mas eu quero muito estar confortável. E confortável é diferente de zona de conforto, né? É me sentir confortável na posição que eu estarei. Então, assim, satisfeita e feliz, principalmente, com a minha carreira. Esse é o momento que eu me encontro assim. Então, estou confortável, não na zona de conforto, mas confortável com os passos. Acho que segura. Com as escolhas que eu fiz, que me trouxeram até aqui. Então, é o que eu desejo, assim, daqui 5 anos, ter essa mesma sensação. De repente, um outro cargo, mas com essa mesma sensação. Então, a gente já sabe que daqui a 5 anos vamos fazer mais um podcast com vocês. Pra gente atualizar todas essas e termos mais histórias pra contar. De preferência, menos com vergonhas, né? Exatamente. Só mais conquistas, né? Sim. Mais histórias de sucesso. E aí, eu queria que vocês pudessem trazer pra quem tá assistindo, as nossas mulheres, né? Telespectadoras. 3 palavras, assim... de incentivo para elas. Palavras, hein? Já para dificultar. 3 palavras de incentivo que vocês tenham para essas mulheres que estão nos assistindo e que querem ser protagonistas da própria carreira, assim como vocês são. Eu vou começar.
Eu acho que... aliás, acho não. Certeza que é posicionamento, coragem e paixão. Eu acho que Nossa, faz muita a diferença. Ju foi muito profunda agora. Perfeita. Não vou superar isso. Perfeita, Ju. Eu acho que acreditar, né? Sim. Primeiro, acreditar não só no seu potencial, mas de que aquilo é possível, né? É pra você, É né? pra você. Aí entra também, acho que um pouco do sonhar, né? Quando a gente fala de sonho, nem todo sonho é impossível. Na verdade, o sonho é exatamente aquilo que cria, que gera ali um objetivo pra você. Então, eu acho que vou copiar a Ju. Eu acho que posicionamento, se posicionar, saber se posicionar, entender que você mulher, você pode se posicionar, sim. Faça isso mais vezes. Mostre a sua opinião, conte sobre você, tenha firmeza naquilo que você diz, que eu acho que... Orgulho das suas conquistas, Exatamente, né? Que às vezes a gente exatamente. fica, nem sei se eu tinha que falar muito disso, né? Você fala, tá tudo tão bem que eu nem sei se eu quero falar, mas tem orgulho das suas conquistas, porque é muito exatamente. suado, assim. Então, acho que isso é bem bacana. Acho que é isso, eu falei 3, né, gente? Falou. E com esse clima, assim, né, de mulheres empoderando outras mulheres, que a gente vai finalizar nosso episódio 2. Vamos fazer Foi tão gostoso, Eu adorei meninas. também. Gente, eu venho no próximo, tá bom? De novo. Eu queria me agradecer chama. mais uma vez a presença de vocês. Eu E tudo que vocês agradeço. trouxeram pra gente, que com certeza agregou muito, que incentivou muito as mulheres e que a gente quer ouvir mais, saber mais de vocês. Inclusive, já, vou botar os arrobas delas aqui, brincadeira. Isso, podem me seguir aí pra mais dicas de como evacuar o prédio. Brincadeira, gente. Muito bom, mas de verdade, gratidão por esse momento, pela contribuição Obrigada, de vocês. obrigada. E por vocês serem tão, né, maravilhosas na atuação de vocês, na Anel, na Hype. A história de vocês realmente é muito linda e só prazer, né? É um prazer grandioso ter vocês com a gente. O prazer é nosso. A gente vai estar editar, aqui. vai publicar e a gente quer que vocês compartilhem também com todo mundo, viu? E você Pode que tá aí deixar. também, que acabou de assistir agora, já deixa aquele like, a parte do youtuber. Deixa aquele like, segue o nosso canal e compartilha com todo mundo aí que você vai achar que vai gostar muito desse conteúdo, que eu tô adorando, né? Imagina o pessoal que tá assistindo. Então, tchau, gente. Vamos dar um tchauzinho? Tchau, gente. Até o próximo Oncast, hein?